O Enem é um quebra-cabeça gigante. Às vezes você pega uma peça de matemática e tenta encaixar com uma de ciências humanas e vê que não dá certo. Mas com paciência, calma, inteligência emocional e, claro, o nota 10 na jogada, a gente consegue unir tudo e ter um desempenho final que é a nossa aprovação. Então preste atenção na nossa próxima aula, porque nós vamos montar esse quebra-cabeça de uma vez por todas. Oi pessoal, estamos de volta para treinar aí as questões, né, com a cara do Enem. O que é que o Enem está cobrando de você, candidato do Enem 2025? Quais são as questões com perfil mais recorrente que vem aí na prova de linguagens, hein? Pronto, então nós estamos aqui para discutir as questões, né? Estamos lendo, trabalha também aí um pouquinho a questão da leitura, né? E principalmente a questão da interpretação, entender esse perfil dessa prova, dessas questões. E agora a gente vai dar continuidade. Não saia daí não, por favor, fique aqui comigo, certo? Discutindo as questões. Eu espero que vocês aí de casa estejam gostando, estejam conseguindo encaixar as dicas nessas questões, né? Jade, quais seriam as dicas? Vamos lá, galera! Seria analisar o tipo de alternativa, né? Qual seria a verdadeira, a absurda, analisar a proficiência das questões, que eu também já falei para vocês quais se encaixariam nas questões difíceis, quais se encaixariam nas questões fáceis, nas questões medianas, certo? E eu espero que você venha treinando aí também com as dicas que tivemos aqui, né? Acerca da interpretação, da compreensão textual, certo? Espero que vocês estejam aí arrasando. Se tiver alguma coisa ou outra ali que saiu ali do eixo, mas não se preocupem que vai dar certo, certo? Bom, mais uma questão. Vocês viram que nós estamos analisando aqui bastante questões que seriam classificadas como difíceis. Já para mostrar para vocês mais uma vez, acalmar vocês para entender, vocês entenderem, né? Cada um de vocês passar a entender que não se trata de uma questão difícil, mas impossível, tá? Vamos lá. Maio foi colorido de amarelo. E o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é a de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de vulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a existência de compaixão e o desrespeito por si próprio, são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Gente, está sendo praticamente recorrente essa questão de termos um texto mais longo, mas com conteúdo simples. Um conteúdo informativo que você consegue ler e entender de cara, ou não precisa ir de uma segunda leitura, né? A gente olha e diz, não, entendi já o que é que o texto está querendo nos dizer. E a gente sabe que essa interpretação é essencial para respondermos a pergunta de forma correta, né? Até quando uma questão não é interpretativa, a interpretação e a compreensão de texto nos ajuda a responder da maneira mais adequada possível, certo? Passando aí para o nosso comando, nós temos, considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é, a gente percebe também, vamos comentar enquanto vocês respondem aí,
essa questão da recorrência, de cobrar o objetivo de um texto. O Enem faz muito isso, é muito a cara do Enem, né? Na prova de linguagens, cobrar o objetivo, porque vai saber se você compreendeu, se você interpretou, se você está ali atento àquela leitura, né? Se entendeu o conteúdo daquela questão de fato. Então, a gente passa agora para a discussão das alternativas. O objetivo desse texto é, né, considerando aí os procedimentos argumentativos. Lembre-se que o comando muitas vezes nos dá uma pista. Então, aqui a gente vai analisar a questão dos procedimentos argumentativos. Temos que levar em consideração isso aí. O objetivo desse texto é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. B, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. C, divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. E E, restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. E aí, você consegue identificar qual seria o objetivo desse texto, fazendo aí uma primeira leitura das alternativas, lembrando também, galera, no controle com o tempo, certo? Aqui a gente responde a questão de uma maneira muito relaxada, porque nós estamos discutindo, né, entendendo o objetivo aqui não é nem só acertar, não é só acertar, e sim entender ali o que é que o Enem vem cobrando, o que é que aquela questão está falando, né, quais são as questões mais recorrentes na prova, mas estejam atentos à questão do tempo. Lá no dia, né, precisamos ter esse controle em relação ao tempo que você leva para responder a uma pergunta. Então, muito cuidado aí, veja que você está respondendo aí entre 3 minutinhos e meio, certo? Que seria ali um tempo excelente para que você consiga responder a prova toda de uma maneira bem relaxado, certo? Aqui, mais uma vez, nós estamos discutindo essas questões, né? Entendendo, debatendo, então a gente passa um pouco mais de tempo em uma questão por conta disso, mas é importante lembrar a cada um de vocês essa questão com o controle do tempo. Vamos lá. Acredito que você já tenha respondido aí de casa e espero que vocês também tenham acertado. O gabarito seria a D, a alternativa D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Claro, gente. A, enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Então, aqui não tem uma enumeração de causas, né? Cadê? Enumerar as causas, está aqui, alternativa A. Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. O principal objetivo do texto, não. Pode até ter presente, ter ali de forma presente, né, essa enumeração ou fatos que realmente contribuem para termos um trânsito caótico, a chegar ao ponto de fazermos campanha, né, o Maio Amarelo, aí voltado a essa questão. Então, a gente não marcaria a B, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. Gente, não estamos falando aí só de uma contextualização da campanha de advertência no cenário mundial. O que pode confundir muito o candidato, porque no primeiro parágrafo do texto, lá no finalzinho, diz a estimativa, caso nada seja feito, é de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. Então, até a gente encontra, né, essa contextualização, contextualizar a campanha da advertência no cenário mundial. Não, nós temos um dado que se relaciona a um cenário mundial. Mas lembrem-se do comando, o objetivo do texto então o objetivo não é esse, contextualizar a campanha em um cenário mundial. É falado sim sobre o cenário mundial, mas em termos de consequências, né? De mortes, número de mortes até 2030 em todo o mundo. Seria esse dado aí super alarmante e assustador de 2,4 milhões de mortes. Então não seria a B.
A C também não seria, porque divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito, mais uma vez, né? Tá coladinha aí com a justificativa da B. É divulgado um dado alarmante? É divulgado um dado alarmante. Então, você, candidato, pode até parar e ficar, meu Deus, será que seria essa a resposta? Né? Principalmente na hora da prova, que bate aquele nervosismo. Mas essas discussões de questões já servem para que vocês entendam, né, que precisa ter essa atençãozinha. Respira fundo, acalma o nervosismo, para não cair nesse tipo que vocês chamam de pegadinha, né? Ah, é pegadinha do Enem. Né? Fala sobre um dado alarmante, mas, né, não seria o principal objetivo divulgar esses dados numéricos alarmantes, não. D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Sim, gente. Vou só discutir a E e a gente volta para a D. A E restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. Gente, não está falando que o problema da direção irresponsável seria a questão voltada emocional. Até cita, né, algo relacionado a essa questão emocional, mas essa não é a principal causa. Então ficaria, eu falei para vocês que ia voltar para ela, né, a alternativa D, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. Tanto que a campanha é para a população, é voltada para a população. Né? Então o Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido, e é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Então aqui a gente consegue identificar, né, que o público desse texto seria um público que dirige, então seria aí sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável, né? Para que haja aí menos problemas em relação ao trânsito, ligado aí ao trânsito, tá? Próxima questão, galera. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais, de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas. Muitas feitas durante a década de 60, de 1960, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registros dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares. A pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte de seu material. Terei, abre aspas aí, para uma fala direta, terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos, mas obviamente não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos, lamenta. Então, gente, mais uma vez tem um texto aí informativo, há uma recorrência, pessoal, muito forte desses textos informativos, que inclusive vamos de outra dica, treinando para a prova de linguagens, por questões anteriores, que é o que a gente faz agora. Além de ter essa noção do que o Enem vem cobrando, que eu sempre falo isso para vocês, aperto sempre nessa tecla, tem também a questão do aumento do repertório sociocultural. Ao ler um texto como esse, por exemplo, que eu acredito que todo mundo lembre desse incêndio, em 2018, que contribuiu aí para que a gente perdesse um material muito rico em termos de cultura. Então, lendo um texto como esse, a gente acaba aumentando o nosso repertório sociocultural.
Então, tema de redação, né, que fale sobre algo relacionado a isso, você já vai ter uma noção. Lembrando que você não pode tirar, né, das questões do caderno de provas, nem de textos motivadores, ali as ideias para o texto de vocês. Mas, estudando por provas anteriores, repertórios que já tenham passado em provas anteriores, vocês conseguem sim usá-los, né, em provas posteriores, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso comando. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que... Facinha. Questão aí que vem um pouco mais longa, né, um pouco mais cansativa, mas com conteúdo informativo super fácil de interpretar. Galera, exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. D, resulta na extinção da cultura de povos originários. E, inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Gente, essa daí tá fácil. O texto está longo, mas a gente encontra aí uma facilidade em relacionar a alternativa ao comando da questão. Eu espero que vocês tenham acertado, tá? Vocês estejam aí acompanhando e encontrando ali em meio a uma questão difícil, né, de nível difícil, uma facilidade na hora de responder. Nós temos aí a B, claro, como gabarito. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. A gente percebe aí, galera, o Brasil perdendo muito em termos de cultura, de riqueza, e isso é reforçado a cada parte do texto, né? O museu abrigava o quê? Entre mais de 20 milhões de peças, esqueletos com respostas para perguntas que ainda nem haviam sido respondidas. Então, essa questão do erro, claro que é irreparável. Então, a gente consegue ligar totalmente a B. Representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. E para quem lê o texto até o final, a gente consegue também ver isso sendo reforçado pela fala da pesquisadora, né, a Marília Facó Soares. Ela diz: terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente os mais idosos. Então, aqui a gente percebe que tem como reparar uma parte do material, mas não tem como reparar 100% do que foi perdido. Quando a gente não recupera mais uma fala de uma pessoa que já não está mais aqui, né, nesse plano espiritual, a gente consegue relacionar com a perda irreparável, Então, infelizmente, não tem como recuperar. Letra B. Não seria A, exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. Gente, essa questão da perda, ela não tem um impacto potencializado porque exige a retomada de pesquisas. Institutos aí de pesquisas não param, então essa questão da retomada é só em relação a retomar o estudo do material perdido, mas a pesquisa não para. Então não seria a alternativa A. C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. Não é porque perdemos parte de um material, né, de um museu, de um material riquíssimo, sim, mas não é por isso que não possa surgir uma nova pesquisa em relação àquela área de estudo. Então, a C, de longe, seria a resposta que responde ao comando. Seria a nossa alternativa certa. A D resulta na extinção da cultura de povos originários, não é porque houve essa perda, né, de registros linguísticos que houve também uma extinção desses povos. Não, gente, longe disso, né? As duas que estão aí coladinhas, a C e a D, a gente já consegue eliminar de cara. E a E invisibiliza o estudo da língua do povo ticuna. Não, gente, fala do povo ticuna, né, que seria o maior grupo da Amazônia brasileira,
mas não invibiliza o estudo da língua desse povo, certo? Então, mais uma vez, o nosso gabarito com certeza seria a B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. Bora para mais uma? Vamos lá, galera. Mandioca, macaxeira, aipim e castelinha são nomes diferentes da mesma planta. Eita, consigam aí identificar que se trata de uma questão de variação linguística. Pelo menos no início da questão é o que nos fala, né? Semáforo, sinaleiro e farol também significam a mesma coisa. O que muda é só o hábito cultural de cada região. Sim, então a gente confirma aí no segundo período do texto, né? Logo no iniciozinho, no primeiro parágrafo, a gente consegue identificar que se trata de uma questão de variação linguística. A mesma coisa acontece com a língua brasileira de sinais, Libras. Embora ela seja a comunicação oficial da comunidade surda no Brasil, existem sinais que variam em relação à região, à idade e até ao gênero de quem se comunica. A cor verde, por exemplo, possui sinais diferentes no Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. São os regionalismos na língua de sinais. Essas variações são um dos temas da disciplina linguística, dos temas da disciplina linguística na língua de sinais, oferecida pela Universidade Estadual Paulista da Unesp, né? Ao longo do segundo semestre. Muitas pessoas pensam que a língua de sinais é universal, o que não é verdade. Mas o nome já diz, né, gente? Língua brasileira de sinais. Explica a professora e chefe do Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas da Unesp. Mesmo dentro de um mesmo país, ela sofre variação em relação à localização geográfica, a faixa etária e até o gênero do usuário, completa a especialista. Os surdos podem criar sinais diferentes para identificar lugares, objetos e conceitos. Em São Paulo, o sinal de cerveja é feito com um giro do punho, como uma meia volta. Em Minas, a bebida é citada quando os dedos indicador e médio batem no lado do rosto. Também ocorrem mudanças históricas. Um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes da geração que utiliza. Então, aqui a gente percebe um texto também, né, mais uma vez comprovando aquele comentário da recorrência. Um texto longo, porém de fácil interpretação e informativo. Nesse caso, se trata de variação linguística e a gente percebe também que a língua brasileira de sinais não difere de qualquer outro tipo de língua que a gente tenha, né? Toda língua tem suas variações e com a língua brasileira de sinais não seria diferente, que é o que o texto fala do início ao fim. Essa variação presente também na Libras, certo? O nosso comando, mais uma vez, bem curtinho, bem objetivo. Nesse texto, a língua brasileira de sinais passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua, apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. C, sofre alguma mudança estrutural motivada pelo uso de sinais diferentes para algumas palavras. D, diferencia-se em todo o Brasil, desenvolvendo cada região a sua própria língua de sinais. E é ininteligível para parte dos usuários em razão das mudanças de sinais motivadas geograficamente. Pessoal, essa daí tá muito fácil, certo? Claro, inclusive eu já dei um spoiler da resposta, né? Passa por fenômenos de variação linguística como qualquer outra língua. A gente percebe que vai variar em relação à região, sim. Vai variar em relação a essa questão da faixa etária, sim, né? Até mesmo de gênero. Então, a gente consegue perceber uma variação como qualquer outra. Essa daí tá fácil, dá para gabaritar de primeira. A B apresenta variações regionais, assumindo novo sentido para algumas palavras. Não, né? Sofre mudança estrutural motivada pelo uso de diferentes sinais? Também não. E assim sucessivamente. Então, a gente consegue, de cara, identificar que seria a alternativa A,
né, passa por um fenômeno linguístico de variação, como qualquer outra língua. Galera, eu espero vocês na nossa próxima aula discutindo mais questões e ficando cada vez aí mais afiada para essa prova do Enem 2025, tá? Espero vocês na próxima aula e até mais. Oi, galera, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos de volta, né? Sou a professora Isabela Geade, professora de linguagens. Estou aqui desde o iniciozinho, passando dicas para vocês acerca dessa prova tão temida, que é a prova do Enem. Mas, várias aulas a gente comprovou aqui que não tem para que se preocupar, certo? Nós estamos aqui entendendo que o Enem não é aquele bicho de 7 cabeças como vocês aí, galera, principalmente da terceira série, né? Os pré-vestibulandos ficam ali naquela tensão. É normal o nervosismo, mas é uma prova que vocês vão conseguir aí, né, se sair muito bem. Vão arrasar com toda certeza. Nós estamos, depois de super dicas, passando aí por umas resoluções de questões, né, entendendo cada vez mais o perfil da prova, entendendo cada vez mais o que é que o Enem vem cobrando dentro das questões. Então, vamos para mais uma, né? Gente, como vínhamos com muitos textos, né, focando aí um pouquinho nas questões de níveis difíceis, agora a gente vem com a questão de nível fácil. Por quê? Porque nós identificamos, né, analisando a proficiência das questões, que as questões que são fáceis, elas geralmente vêm trabalhando aí com um cartaz, com uma charge, com uma tirinha. Então, nessa aqui, de forma específica, a gente consegue identificar um texto misto, de linguagem mista, né, que envolve linguagem verbal e linguagem não verbal, e vamos analisar para, com certeza, gabaritar aí a alternativa. Bom, primeiro temos uma hashtag que diz juntas somos mais fortes, diz que 180. E abaixo da hashtag, né, e do número de descagem para esse tipo de violência, nós temos a imagem de 3 mulheres. E ao lado a defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Então já dá para a gente conseguir ligar aí o contexto, né, em que circulou essa propaganda, esse cartaz. Mais ou menos na época da pandemia, né, onde o uso da máscara foi intensificado. Então, por isso que eu falo para vocês que essa questão do conhecimento de mundo ajuda na interpretação. Lembrou da pandemia, conseguiu ligar essa frase, eu uso máscara, mas não me calo. Então, a gente consegue fazer essa ligação muito bem quando a gente ativa o nosso conhecimento de mundo, tá bom? Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, viram que nem precisou entrar no texto para a gente já ligar o uso da máscara ao texto de fato. A Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale e denuncie. Então, um texto super sucinto, né, linguagem aí dinâmica, essa linguagem, esse sincretismo na linguagem, né, através da linguagem mista. Então vamos lá, gente. Passando para o comando, que também é simples, assim como o nosso texto, esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia de Covid-19 tem por finalidade, e eita meu povo, que o Enem está cobrando essa questão do objetivo do texto, né? Vocês percebem aí uma recorrência gigantesca em relação a isso aí, o que faz, mais uma vez, a gente ligar a questão da interpretação, ela que domina aí a prova de linguagens do Enem. Então vamos lá, galera, mas sempre não é só o objetivo do texto, sempre vem ali umas pistas, umas palavras-chave no comando que faz com que você busque a alternativa correta, que responda a ele corretamente. Então esse anúncio publicitário vinculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, né, prestem atenção, tem por finalidade A. Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. B. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. C.
evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. E E, incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Aí a gente percebe também comandos muito simples, mas que vai cobrar a atenção de vocês, que vocês liguem aí diretamente ao cartaz e ao que o comando está pedindo em relação ao cartaz, tá bom? Galera, espero que vocês tenham batido aí o martelo na questão E, tenham identificado que se trata, claro, do incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. A A nos diz o seguinte: divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. O que pode confundir aí a cabecinha de muitos participantes, né, de muitos alunos na hora da prova. Por quê? Porque quando a gente volta para o cartaz, voltei agora para a gente conferir, tem o Disque 180, mas o número ele vem sendo divulgado justamente porque incentiva o público feminino a fazer esse tipo de denúncia. O objetivo maior do cartaz não é divulgar o número, certo? E sim divulgar um incentivo de denúncias, né, que se faz através do número. Então, a gente já conseguiria aí eliminar a alternativa A, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. No caso, divulgar o canal, né, a gente tem aí a divulgação do número é preciso, mas não é o principal objetivo da campanha, e sim o incentivo, o encorajamento de mulheres, o que nos leva até a alternativa E. A B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. É onde o aluno diz, já, pelo amor de Deus, eu estou ficando confuso, porque lá diz que a defensoria não para. Galera, mais uma vez, fala sobre a Defensoria Pública? Sim, fala sobre a Defensoria Pública. Mas aqui na B diz informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. O objetivo maior da campanha não é divulgar a Defensoria Pública, e sim dizer que ela não para. Que caso a mulher denuncie, né, com esse incentivo através dessa campanha publicitária, a Defensoria vai estar lá como uma forma de suporte e não como o principal objetivo da campanha. Na C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher, mais uma vez. Ainda bem que ela vem aí uma ao lado da outra para a gente já matar essas questões de cara, certo? Não é evidenciar o trabalho da Defensoria Pública. Diz que ela não para? Sim, o que pode causar dúvidas em muitos candidatos. Fala que a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência? Sim, presta atenção, alerta para o aumento da violência contra a mulher. Preste atenção nos verbos, certo? Que as campanhas muitas vezes nos trazem, né? Porque quer dizer muita coisa. Então, essa alerta já é um incentivo ao público feminino, o que nos faz, mais uma vez, ir na alternativa E, tá bom? E a D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Essa daí, quase, alerta a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus, sim, mas o principal objetivo é incentivar. É o incentivo, né? Voltando aí para o texto gramatical que a gente tem, diz alerta sobre o aumento da violência contra a mulher, mas não se cale, denuncie. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, então fala aí o que nos quase faz com que a gente pense que é a alternativa D, né, alertar a sociedade sobre o aumento da violência, mas além de alertar, o objetivo principal de uma campanha é incentivar a gente, é incentivar esse público feminino a fazer esse tipo de denúncia, tá? Passando aí para mais uma questão, diferente das que vínhamos discutindo, da que vínhamos comentando, certo? É uma que liga um texto a outro. Gente, geralmente, analisando a proficiência das questões, a gente consegue taxar esse tipo de questão como uma questão difícil. Vai cobrar aí mais ainda a atenção de vocês. No texto 1 diz, logo no início de gira, um grupo de 7 bailarinas ocupa o centro da cena.
mãos cruzadas sobre a lateral esquerda do quadril, olhos fechados, troncos que pendulam sobre si mesmos em vaguíssimas órbitas, tudo nelas sugere o transe. Está estabelecido o caráter volátil do que se passará no palco dali para frente. Mas engana-se quem pensa que vai assistir a uma apresentação mimética dos cultos afro-brasileiros. Então a gente tem um texto aí e a 2 que funciona como um complemento para esse texto 1. Né? Aí a gente percebe tudo que foi basicamente descrito no texto 1, a gente consegue encontrar aí presente na imagem 2. E o comando da questão nos diz o seguinte: no diálogo que estabelece com religiões afro-brasileiras, sintetizado na descrição e na imagem do espetáculo, a dança exprime uma... Então, apesar de ser uma questão difícil, né, que relaciona, faz aí uma relação de um texto com o outro, o texto é bem autoexplicativo, nos passa aí uma linguagem que dá para entender o que é que ele quer passar e ainda tem a imagem funcionando como um reforço. O reforço do que foi discutido lá no texto 1. Então, mais uma vez, no diálogo que estabelece com religiões afro-brasileiras, sintetizado tanto na descrição da imagem, né, do espetáculo, a dança exprime uma, vamos lá, crítica aos movimentos padronizados do balé clássico, B, representação contemporânea de rituais ancestrais extintos, C, reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares, D, releitura irônica da atmosfera mística presente no culto a entidades. E é oposição entre o resgate de tradições e a enfermidade da vida humana. A gente já percebe aí um pouco mais complexas, né? Essas alternativas. Vai precisar que vocês voltem mais uma vez para o texto, caso você não tenha entendido de primeira, né, já que traz aí palavras que fogem um pouco do cotidiano. Então, é indicado uma segunda leitura rapidinha, caso você... Ou a análise mais uma vez da imagem, né? Então, aí, galera, fazendo essa leitura, essa análise da imagem, mais uma vez, só para comprovar, a gente consegue estabelecer aí como a resposta correta A é reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. Quando a gente volta para o texto 1, diz logo no início de gira, um grupo de 7 bailarinas ocupa o centro da cena. Mãos cruzadas sobre a lateral esquerda do quadril, né, olhos fechados, tudo nela sugere o transe. Está estabelecido o caráter volátil do que se passará no palco dali para frente. Mas engana-se quem pensa que vai assistir uma representação mimética dos cultos afro-brasileiros. Então, se a gente pensa que vai assistir algo repetitivo ou que está ali sendo encenado conforme a mesmice, não. É praticamente é o oposto de uma representação mimética, né? Então, a reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares. O que se entende sobre práticas religiosas populares e suas formas de representação, ali está vindo de uma maneira mais renovada. Então, a gente consegue ali, no finalzinho do texto, identificar que se trata o gabarito, né, da alternativa C, reelaboração estética erudita de práticas religiosas populares, tá? A crítica aos movimentos padronizados do balé clássico não se encaixa muito, não é uma crítica, né, à padronização do balé clássico de maneira específica. A B, representação contemporânea de rituais ancestrais extintos. Reelaboração estética é a nossa, né? Então, a B, representação contemporânea de rituais ancestrais extintos. Gente, quase, né? Essa B é uma representação contemporânea, podemos enxergar assim, mas de rituais ancestrais extintos. Aqui está falando de cultos afro-brasileiros, gente. Então, a gente não coloca aí como algo extinto, não, tá? C, ok? D, releitura irônica da atmosfera mística, a gente já pode parar por aí. Não é uma releitura irônica. Então, a gente já elimina a D.
E a E, oposição entre o resgate de tradições e a enfermidade da vida humana. Então, não é uma oposição entre tradição e enfermidade da vida humana. Mais uma vez, a gente consegue colocar aí a C, né, como a nossa alternativa correta. Bom, galera, passando aqui para mais uma questão, né, o texto está longo, vai querer um pouquinho mais de atenção de vocês, porque se trata de um texto narrativo, mas vocês vão ver que vocês vão conseguir tirar de letra aí ao responder essa questão. Alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e rodeava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luande. Havia também vestígios de que a terra fora revolvida, como se ali fosse plantar uma pequena roça. Luande sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar, que os homens lá na África entoavam sempre quando estavam regressando da pesca, da caça ou de algum lugar. O pai de Luande, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar aquela cantiga ao se aproximar de casa. Luande não entendia as palavras do canto, sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda. Principalmente os velhos, era uma cantiga alegre. Luande, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário, né, como se fosse um tambor. Estava de regresso à terra, voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar. Então aqui a gente tem um texto, né, com predominância narrativa, a gente percebe algumas descrições também, mas a predominância maior mais característica é da narrativa. Bom, galera, o comando nos pede o seguinte: a leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como um patrimônio linguístico que a gente percebeu aí que a questão traz uma ênfase a essa cantiga, né? Cantiga de voltar ou cantiga de regressar, e ela funciona aí como um patrimônio linguístico que representa a memória de uma língua africana extinta. B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. C, preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. D, resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. E E, remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Identificando aí a cantiga de voltar como patrimônio linguístico, pessoal, a gente consegue também identificar, né, fazer a ligação com a alternativa C, preservar a ancestralidade africana por meio da tradição oral. É claro, né, a gente percebe aí que há um passar de geração a geração dessa cantiga. Então a gente já consegue notar essa preservação da ancestralidade africana. A A representa a memória de uma língua africana extinta. A gente percebe no texto, eu não me recordo a parte de forma específica, mas que ainda cantam, né? Ainda tem pessoas que utilizam essa língua e etc. Então, a gente não colocaria a alternativa A como a alternativa correta. Eu vou até tentar achar aqui para vocês, para passar algo com mais precisão, né? Luande não entendia as palavras do canto, sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda. Pronto, identifiquei. Então, não se trata de uma língua africana extinta. De cara, a gente já consegue eliminar a alternativa A. B, exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes. A gente não percebe essa rotina jovial sendo aí colocada em xeque, né?
A C é o nosso gabarito, a gente já comentou que há um resgate da ancestralidade africana por meio da tradição oral, né? Já que essa língua se trata de essa música, essa cantiga, se encaixa na tradição oral, na oralidade. A D resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Então, essa D não seria, né, a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis. Não seria ela. E a E remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Ela não é um patrimônio linguístico porque remonta a tristeza dos negros mais velhos com saudade da África. Então, mais uma vez, ao ler as outras alternativas, a gente consegue voltar para a alternativa C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. Mais uma vez comprovando que se trata dessa facilidade aí em responder mesmo aquelas questões que são taxadas como difíceis, que trazem ali um texto mais voltado para a literatura, textos mais longos. A gente consegue identificar que treinando, entendendo ali o que é que está sendo cobrado, o que é que o Enem está pedindo nas questões, né, em seus comandos, a gente consegue até se acostumar. É fácil, mas... ou é difícil, mas eu consigo responder de maneira fácil. Galera, eu espero que vocês continuem nos acompanhando, tá? Com muitas dicas ainda, com mais treinos de questões. Um grande beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Espero vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau! E aí, School Friends, estão montando o seu mosaico da sabedoria? Então bora montar mais uma peça! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos em mais uma aula de suma importância dentro da aula de Ciências Humanas, que também a gente vai trabalhar em cima de uma das 6 competências, tá? Que o Enem muito cobra em relação ao que vocês precisam saber das temáticas que é tratado por ele, tá? Então, nós iremos tratar sobre o mundo do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, será que vocês realmente sabem o que é o trabalho, o seu contexto histórico, político, social e principalmente econômico? Ou principalmente, será mesmo que existe uma relação entre indivíduo e sociedade dentro do seu contexto histórico e cultural? Bem, é sobre isso que nós iremos abordar na aula de hoje. Bem-vindo, eu me chamo Arli Paulo, professor de Sociologia. Então, a partir de agora, queridos alunos, sentem aí na poltrona de vocês, peguem o caderno, a caneta e vem comigo trabalhar um pouco dessa temática, que é uma das temáticas de mais importância dentro das aulas de Sociologia, tá bom? Vem comigo. Primeira coisa que vocês precisam saber, o que seria trabalho, tá? Ou essa ideia sobre o mundo do trabalho. Trabalho, pessoal, de forma geral, ela está diretamente relacionada a uma atividade humana, tá? Seja ela física, ou mental, ou intelectual, que esse indivíduo ele modifica o seu espaço, ele modifica o meio ambiente e que ele produz bens e também exerce serviços. Cabe salientar que isso é um contexto geral a respeito da temática trabalho. Então veja que quando se fala de trabalho, então ela é diferente de emprego, tá, pessoal? Isso precisa ficar um pouco claro para vocês dentro dessa aula introdutória. Por quê? Porque trabalho, se é toda atividade humana, seja ela física ou intelectual, então o emprego ela está diretamente relacionado a um sistema político e econômico pela qual agora esse indivíduo vai exercer uma atividade em troca de salário. E cabe salientar, pessoal, que esse trabalho, tá, é uma atividade humana, ele faz com o objetivo de atingir uma meta, um objetivo, ele tem um propósito para exercer aquela atividade. Por isso que perceba que agora a sociologia, ela entra dentro de uma análise mais complexa a respeito dessa atividade humana. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E aí, pessoal, veja que historicamente existem diferentes perspectivas a respeito dessa temática. E aí eu quero lembrar para vocês sobre o que seriam, por exemplo, as sociedades tribais, tá? As sociedades tribais, diga-se de passagem, que os indivíduos, eles utilizavam as suas atividades, exerciam, na verdade, as suas atividades no seu cotidiano, baseado na sua cultura, baseado nos seus ritos, como uma forma corriqueira. Então,
essa era uma atividade humana para eles. Então, antes do processo civilizatório, não existia, tá, essa ideia do mundo do trabalho para as sociedades tribais como nós entendemos hoje. Então, pegando como referência aí a questão dos indígenas, então a gente começa a perceber que os indígenas, quando viviam aqui no Brasil, né, em terras ameríndias, então veio aí esse colonizador em terras ameríndias, pelas quais eles já tinham uma ideia, tá? Um exercício a respeito do trabalho, que era voltado para o comércio, enquanto os indígenas não tinham essa mentalidade comercial que nós entendemos hoje. Então existe um choque cultural, choque esse entre as sociedades tribais, as sociedades indígenas, com os colonizadores quando chegaram aqui, pegando como referência o Brasil. Percebam que as atividades dos indígenas, dessas sociedades tribais, dessas sociedades que faziam tudo em prol do grupo, então faziam as suas práticas com uma boa relação com o meio ambiente. Relação essa, diga-se de passagem, que era a partir daí que eles tiravam toda a sua subsistência, por meio da caça, por meio da pesca, tá? Por meio da própria agricultura. Então existia uma relação harmoniosa entre essas sociedades tribais, essas sociedades que trabalham em comunidades em prol do grupo. Então essa atividade humana, na mentalidade das sociedades indígenas, pegando elas como referência, não existia esse conceito de trabalho que era uma atividade humana, e sim era algo corriqueiro. Mas para o europeu, que veio como um colonizador aqui em terras ameríndias, a ideia dele era justamente o processo de escravização desses grupos indígenas para manter ativo exatamente um mercado comercial da época. Percebam que são duas mentalidades a respeito de uma atividade humana. Uma em relação à sua subsistência, tá, pessoal, que é as sociedades tribais, e a outra a questão comercial mesmo, para alimentar exatamente esse sistema econômico que girava em torno aqui do Brasil. Então, gente, cabe salientar também que as sociedades tribais, elas também tinham a sua divisão e organização social, tá? Então era baseado na sua cultura, nos seus ritos, nas suas festas. Então era uma atividade humana, e lembre que eu disse anteriormente que é toda atividade humana, seja ela física ou intelectual, em prol, com o objetivo de atingir um resultado, uma meta, isso é trabalho. Só que para eles era algo corriqueiro. Tanto é que existia até uma divisão a respeito das tarefas dentro do próprio grupo. Então, os jovens, eles tinham uma tarefa específica dentro das sociedades tribais, então os idosos, as mulheres. Então, é perceptível que eles já exerciam toda uma organização dentro do grupo e para o grupo, tá? Em prol da comunidade. Então percebam que as sociedades tribais, eles já existiam uma organização, faziam as suas atividades diárias, mas eles não compreendiam como nós compreendemos hoje, que isso era de fato o trabalho que tanto é mencionado e tanto é analisado pela sociologia e demais áreas das ciências humanas. Quando a gente dá uma andadinha, tá, nessa cápsula do tempo, a gente chega na idade antiga para os historiadores, a gente já começa a perceber que o trabalho na antiguidade é tomado pelos gregos. Por que a gente toma como referência os gregos e os romanos? Porque a partir de agora, pessoal, os gregos, eles vão começar exatamente a ver o trabalho diretamente associado de uma palavrinha que era chamado de ponos, tá? Esse ponos, ele significava a ideia de esforço, significava a ideia de fadiga, significava a ideia de sofrimento. E por quê? E aí eu preciso rememorar umas coisas para vocês. Nas sociedades gregas, então essas polis gregas, essas cidades-estados, elas precisavam ter toda uma organização, e principalmente uma organização política. E aí eu pergunto para vocês, quem é o indivíduo dentro dessa relação entre indivíduo e sociedade, principalmente por meio dessa atividade humana, que vai organizar a política dessas cidades-estado? E existiam grupos específicos. E um desses grupos específicos era exatamente a pessoa que era o cidadão.
E por que eu estou chamando a atenção do cidadão? Porque até mesmo para ser considerado um cidadão, para exercer uma atividade dentro da polis grega, dessa cidade-estado, então ele tinha que ter alguns critérios. E um desses critérios é ser filho de pais aí atenienses, ser possuidor de terras, e aí já grifem isso é importantíssimo, tá, pessoal? Então, se esses cidadãos tinham que possuir terras, aí já vem a primeira observação. Quem eram os grupos de pessoas que tomavam de conta das terras desses indivíduos que eram considerados cidadãos? E aí entra um segundo grupo, que era as pessoas escravizadas. Então veja que nós temos um grupo que participa da política da polis grega, que é esses cidadãos, tá? Por quê? Porque eles vão começar agora a participar das decisões políticas, e nós vemos, por outro lado, aí um outro grupo que vai exatamente colocar o seu corpo, tá, pessoal, à prova do sol, então ter esse contato com a agricultura, por isso que traz essa ideia de fadiga, de sofrimento, contato com a terra. Então, um trabalho, ou seja, uma atividade humana árdua. Então, esse trabalho manual, ele era visto como algo degradante para os gregos e óbvio que era exercido por um grupo específico que era as pessoas escravizadas. Percebam que agora que a gente entrou aí dentro dessa nossa cápsula do tempo, a gente começa a perceber que o mundo antigo tem como principal função um grupo que está mantendo a estrutura da sociedade como base. Por isso que muitos historiadores chamam de modo de produção escravista, porque a escravização era justamente a atividade degradante que mantinha exatamente esses trabalhos árduos dentro do mundo antigo. E quando a gente olha, por exemplo, a ideia exatamente dessas atividades degradantes para os gregos, a gente não pode se esquecer também da ideia do ócio. E o que é o ócio? O ócio para os gregos é uma atividade humana de reflexão, é uma atividade de descanso em que o ser humano utilizava exatamente esse momento consigo e também esse momento com o universo a respeito da arte, é a compreensão de mundo. E aqui existe um outro ponto importante que vocês precisam anotar, a questão do ócio. O ócio ela é fundamental aí para a gente entender quem é que tinha acesso a esse ócio, a esse descanso, e quem não tinha, que no caso eram esses grupos escravizados, que eram os escravos. E gravem isso. O ócio, pessoal, ela vem dentro dessa temática a respeito do trabalho histórico, principalmente aqui no mundo antigo, para que a gente perceba como essa ideia do ócio, ela também vai ganhar uma nova configuração junto com a ideia do trabalho dentro dessa linha do tempo que nós estamos fazendo nesse exato momento. Quando a gente olha para Roma agora, tá? Se vocês perceberem, então, Roma ela vai ter uma ideia a respeito do trabalho. E aí vai surgir um conceito que os romanos chamavam exatamente de tripalium. Tripalium era um instrumento utilizado como instrumento de tortura, por incrível que pareça, tá? Então os romanos usavam esse tripalium, que nada mais é do que 3 paus pelas quais esses paus eram pregados aí às pessoas escravizadas. E aí os escravos e os criminosos da época, eles ficavam aprisionados nesses tripaliums aí como forma de tortura. E vejam, pessoal, que com o passar do tempo, essa palavra tripalium foi ganhando novas configurações, como, por exemplo, o tripaliare, que o tripaliare agora teve uma nova significância a respeito de tortura, de fazer sofrer. Tanto é, pessoal, que a palavra trabalho lá na frente, na modernidade, não vai mais significar essa ideia de tortura do tripalium, tá? Que os romanos estão utilizando como instrumento aqui, tá, pessoal? Para pessoas escravizadas e pessoas tidas como criminosas na época. E sim, vai ser uma configuração não mais de fazer sofrer, mas sim que o sofrimento ele vai compensar por meio do salário, coisa que a gente vai ver na modernidade. Perceberam agora, nesse exato momento, que em relação às sociedades tidas como tribais, com as sociedades antigas existem
agora em uma certa diferença sobre o mundo do trabalho, sobre essa ideia e conceito de trabalho, mas a coisa não acaba por aí, tá, pessoal? Quando a gente continua andando dentro da nossa linha do tempo, a gente chega agora na Idade Média. E quando a gente chega na Idade Média, ela é fundamental para que a gente perceba como estava estruturada e principalmente estratificada a sociedade nesse período. Cabe salientar, pessoal, que vocês precisam entender que existia uma organização, ou melhor dizendo, uma divisão sobre os grupos estamentais na Idade Média. Então é realmente aquela piramidezinha que talvez vocês viram já nos livros de história. Essa piramidezinha, ela marca muito bem como era que cada grupo exercia o seu papel perante a sociedade. Existia o alto clero, tá, que tinha como base aí o sistema religioso, existiam os nobres aí também, os senhores feudais, e também tinham servos e camponeses, que eram a base dessa sociedade, cada um tendo aí, de maneira geral, a sua função dentro da sociedade estamental na Idade Média. Mas diga-se de passagem, pessoal, também, que na Idade Média, vocês não podem esquecer que a Terra, ela produz um status dentro desse período. E se a Terra produz um status dentro da sociedade medieval, feudal, obviamente que quem tem terras tem poder. Vocês não podem esquecer disso, porque a atividade agrícola é fundamental também dentro desse nessa nova forma e configuração de sociedade, que é a sociedade feudal, tá? Estamental. Para vocês terem uma noção, como essa atividade agrícola ela era muito forte, que os servos e camponeses, tá? Eles exerciam atividades dentro das terras da igreja, dentro das terras aí dos senhores feudais. Existia também um sistema de exploração, que é chamado, tá, dentro da sociologia, que também da história, que é a suzerania e vassalagem. E por que eu falo que se tornou um sistema de exploração? Porque as pessoas estavam presos a tarefas exercidas dentro desse contexto aí. E cabe salientar, pessoal, que essa relação entre suzeranos e vassalos, então, fez com que muitos indivíduos não tivessem o que a gente chama de mobilidade social. E o que é uma mobilidade social? Seria um deslocamento desses indivíduos para estamentos maiores, para terem acesso exatamente a determinados produtos, a ter um certo status ou prestígio dentro da sociedade medieval, coisa que prestígio e status era para justamente aquelas pessoas possuidoras de terras, como senhores feudais, também clero, o alto clero, tá? Então é perceptível que existia exatamente um sistema muito fechado dentro desse sistema estamental da Idade Média. Por isso, pessoal, que diferentemente lá da Antiguidade, a gente percebe que pelo fato de existir essa relação de suzerania e vassalagem dentro da Idade Média, dentro desse sistema feudal, é que vai existir o processo chamado de trabalho servil ou a servidão. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante, tá, pessoal? No mundo antigo, então, a base da sociedade gira em torno do processo da escravização, tá? Mundo antigo, processo da escravização. Quando a gente olha na Idade Média, não é que não tinha escravos, possuía escravos, tá? Tinha escravos ainda na Idade Média. Só que o processo de suzerania e vassalagem fez com que diminuísse os espaços entre determinados grupos sociais em que agora passaria uma nova temática, que é a temática da servidão. Então, veja que quando a gente fala de escravização, eu retiro a liberdade do indivíduo, ele não tem opinião, ele não tem exatamente a ideia de dizer que não vai. Quando nós chegamos na Idade Média e entra esse processo de servidão, a servidão ela diminui esse laço, tá, entre quem é dono da terra e de quem não tem essa terra, que ela necessita daquela terra exatamente para a sua subsistência e subsistência do próprio estamento,
tá? E dos estamentos superiores, então que entra exatamente uma relação aí de servidão, tá? Então não esqueça, lembrou da Idade Média, precisa-se lembrar também desse processo que o trabalho era servil, era fundamental que existisse essa servidão. E aí, pessoal, cabe salientar que dentro dos feudos da Idade Média já existia algumas atividades artesanais. E muitas dessas atividades artesanais, tá, eram marginalizadas fora do feudo, tá? E por que eram marginalizadas fora do feudo? Porque já está começando aí uma tendência a negociações. E essas negociações, tá, pessoal, é que gerou exatamente as primeiras feiras. Essas feiras dentro, e também algumas estavam acontecendo fora do feudo, fez com que criasse os burgos. Burgos, pessoal, esse conceito de burgos, ele é um conceito que gira em torno de uma ideia de cidades em torno da feira. Por isso que cada cidade possui um centro comercial. E é nesse momento que está surgindo aí um novo grupo, que é o grupo burguês, tá bom? Então veja que a burguesia, ela surge exatamente de uma prática comercial que está surgindo nas feiras, que aí vai sendo construído cidades ao redor dessas feiras, com o nome de burgos, e aí é o que vai ser tratado por muitos pensadores da sociologia, tá? O desenvolvimento de uma classe. Por isso que esse conceito classe, ele não é um conceito dentro do estamento que nós estamos nos referindo aqui, tá, pessoal? Ele é um conceito moderno, exatamente por grupos que estão tentando sair dessa situação de servidão. Eles estão buscando uma própria independência dentro dessas atividades do trabalho, tá certo? Então percebam, pessoal, como o trabalho ele está diretamente relacionado até o momento a esforço físico, está diretamente relacionado a uma concepção de que o indivíduo ele serve a alguém, como no caso aqui da Idade Média. A gente percebe também que no mundo antigo existe também uma relação em que existem grupos que vão tomar conta das decisões ou participação da política da cidade, enquanto outros grupos têm esse trabalho árduo aí com contato com a terra. Então a gente percebe, pessoal, que também se a gente olhar os grupos comunais, as sociedades tribais, existe também uma tendência que já existe uma organização dentro do próprio grupo, uma organização cultural, mas que esse mundo do trabalho que nós entendemos hoje, em pleno século XXI, foi colocado, foi imposto, principalmente durante o processo de colonização. Então, quando a gente olha até a Idade Média, a gente percebe que essa atividade humana está ganhando configurações diferentes, olhares diferentes, e principalmente o conceito de trabalho, que para os romanos, então, girava em torno do termo tripalium, por causa desse instrumento de tortura para pessoas tidas como criminosos e também escravizados, tá? Como um ato punitivo. Depois, a ideia de tortura, de triturar e torturar uma pessoa referente aos desvios sociais. Vejam que na Idade Média está mudando essa configuração, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai dar um pouquinho dessa continuidade dentro do nosso contexto do trabalho, e agora a gente vai falar um pouquinho da sociedade moderna. Então, não saiam daí, a gente volta já. Olá pessoal, estamos de volta, tá? Falando um pouquinho desse contexto do trabalho no decorrer da história, e aí, dando continuidade a essa temática, como vocês têm observado, então, o trabalho ele tem ganhado novas configurações, desde as sociedades tidas como tribais, tá? Essas sociedades mais comunais, acerca também das sociedades antigas e acerca também das sociedades feudais. Quando a gente chega na modernidade, o que é que vocês precisam saber para que vocês percebam, pessoal, essa mudança do trabalho do período da Idade Média, tá? Com a modernidade? É que, com a crise feudal, o que está acontecendo é um dos fatores que faz com que exista aí essa crise do feudalismo, tá? Existem inúmeras, mas como nós estamos falando do trabalho, é fundamental tocar nesse ponto,
que está exercendo aí, tá, uma atividade artesanal. Essa atividade artesanal está acontecendo já fora do feudo. Então está sendo construído alguns burgos, que era, diga-se de passagem, aí uma atividade que era muito marginalizada, principalmente porque quem era dono de terras estava percebendo que muitos dos seus servos e dos seus camponeses estão começando a migrar, sair exatamente dos feudos, indo para essas cidades, tá? Exercer uma função, um ofício. E quando a gente fala de ofício, aí entra uma nova configuração a respeito do trabalho, porque ofício tem a ver com profissão, e se tem a ver com profissão, tem a ver com trabalho, e se tem a ver com trabalho, tem a ver com atividade humana, seja ela física ou mental, com o objetivo de atingir um resultado. Tá? Que esse ser humano ele vai modificar o seu espaço de alguma forma. Então, pessoal, percebam que com a crise do feudalismo, as cidades elas começam a crescer, elas começam a se desenvolver, existe um êxodo rural, ou seja, as pessoas estão saindo do feudo para ir para essas cidades, estão aprendendo um ofício e aí é construído, pessoal, o que a gente chama de corporações de ofício. E o que são essas corporações de ofício? São atividades que estão sendo exercidas por determinados comerciantes, porque se tem pessoas, existe um crescimento populacional e tem demanda. Só que a produção ela ainda é artesanal, tá? Então, se a produção ela ainda é artesanal, ela vai precisar de pessoas para aprender esse ofício. Exemplo, um sapateiro. Então, uma pessoa que sabe produzir sapatos, uma pessoa que sabe produzir roupas, com esse êxodo rural, com esse crescimento populacional, então vai existir uma demanda. Então, essa pessoa que tem como especialidade esse ofício, produção de sapatos e produção de roupas, então é evidente que ele vai precisar de aprendizes. E quem são esses aprendizes? Muitos desses aprendizes eram justamente aquelas pessoas que estavam na servidão, eram os servos, eram aqueles camponeses que estavam dentro do feudo. Então eles começam a exercer um ofício, estão aprendendo esse ofício com as pessoas que eram chamados de mestres, tá, do ofício. Tanto é, pessoal, que eles estão aprendendo agora uma profissão. Vejam que esse momento de transição entre a Idade Média para a gente chegar nessa Idade Moderna, vocês precisam entender essa divisão do trabalho. Agora, existe um crescimento organizacional em que o trabalho está sendo dividido por algumas funções. E as corporações de ofício ou ligas, tá, que estão surgindo aí é justamente para fazer essa união, para fazer essa produção comercial. E é nesse momento também, pessoal, que vocês precisam lembrar das aulas de história. Por quê? Porque as aulas de história vai ser fundamental para vocês conectar a função do trabalho a respeito relacionado às grandes navegações, a esse mercantilismo que está surgindo, tá? Então essa era do metalismo, então a formação dos estados nacionais, então é todo dentro desse contexto. Por quê? Porque é nesse momento que os comerciantes vão começar a produzir com maior escala e eles vão se tornar uma burguesia. Cabe salientar que muitos historiadores chamam esse período, pessoal, de um capitalismo comercial. E por que é comercial? Porque está diretamente relacionado ao comércio. As atividades do trabalho, as atividades humanas, é justamente voltado aos trabalhos dentro do comércio, dessa produção comercial. Por isso que vocês veem o mercantilismo, essa era do metalismo, trocar os produtos por metais, tá surgindo nesse contexto. E aí a gente chega exatamente em meados do século XVIII e século XIX, que é considerado aí a Era Moderna. E por que a gente chama de Era Moderna? Porque a gente percebe que a partir do século XVIII vai existir uma separação entre Estado e Igreja, a Era do Iluminismo, então vai existir agora no contexto social o ser humano como centro do conhecimento, está existindo aí métodos científicos, então tudo aquilo que era voltado às questões
teológicas, então que tinha de fato aí um papel da igreja perante algumas ações da sociedade, vai ter essa ruptura com o período do iluminismo. E por que é importante vocês saberem disso? Porque aquela classe burguesa que está surgindo com a crise do feudalismo, que ela está enriquecendo, ela quer ter status político, ela quer ter status econômico, até porque ela está crescendo o seu patrimônio. Não é à toa, pessoal, que agora, nessa era moderna, a atividade do trabalho vai girar em torno da ideia de riqueza. E a riqueza vai girar em torno da acumulação de capital. Veja como o trabalho ela ganha uma nova tendência na era moderna. Por isso que a gente chama que, dentre as etapas da Revolução Industrial, o trabalhador agora, tá, aquela pessoa que está exercendo uma atividade em prol de um serviço ou dentro da produção de bens materiais, ela vai vender a sua força de trabalho em troca de salário. Veja como isso é importante, pessoal. Por quê? Como assim vender a sua força de trabalho? Isso é um conceito dentro da sociologia que é fundamental vocês entenderem. Vender a sua força de trabalho nada mais é do que vender o tempo que você tem disponível, tá? Para a função que você vai exercer, seja para a produção de algo, ou seja para estabelecer metas ou serviços de algo, tá? E quando se fala em vender, a força de trabalho é a sua atividade. E você só vai vender a sua atividade com um objetivo. O objetivo de receber uma remuneração em troca disso. Percebem agora que na Idade Moderna, se a gente fizer um comparativo com a idade com o período feudal, existe uma diferença. Por que a diferença? Porque lá é a servidão, relação de suzerania e vassalagem. Quando a gente dá o salto para a era moderna, o trabalho da modernidade, em meados do século XVIII e XIX, existe uma relação entre patrão e empregado. Existe o que o próprio Marx mencionava, que era a questão da burguesia e do proletariado. É a burguesia, essa mesma burguesia que quer ter status econômicos e político dentro da sociedade, tá? É que ela vai justamente se apropriar dos meios de produção, vai se colocar em uma posição dominante, e se ela se colocou em uma posição dominante, seja na política, seja na questão social, seja na questão econômica, existem grupos que são dominados. E os grupos que são dominados aí no pensamento do Marx, tá? Um dos clássicos da sociologia, é o trabalhador. E é justamente dentro desse contexto do século, principalmente XIX, que vocês estudantes não podem também deixar de perceber que é um momento da consolidação do capitalismo. E quando a gente fala da consolidação do capitalismo, é o capitalismo industrial. Se a gente está falando aqui de uma era em que o capitalismo industrializado fez com que crescesse ainda mais as cidades, crescesse ainda mais as produções, obviamente que vai ter um antagonismo aí. Por que que a gente chama de antagonismo? As cidades crescem e existem pessoas que querem fazer parte dessas cidades. Só que tem pessoas que estão lucrando com isso e tem pessoas que estão sofrendo com isso. E essas pessoas são os trabalhadores, porque muitos delas passam muito tempo dentro das fábricas. Diga-se de passagem, pessoal, que dentro dessa era moderna, em meados do século XIX, tá? Então muitas pessoas trabalhavam muitas horas dentro das fábricas e dizem os relatos históricos, tá, pessoal? As fontes históricas em que trabalhadores exerciam até 14 horas de trabalho. E quando eu digo pessoas, eu estou dizendo mulheres, eu estou dizendo muitas das vezes criança. Então não existia leis trabalhistas que giravam em torno desse grupo, não. Então eles exerciam essas funções, mas o salário que eles recebiam, eles viviam em situações totalmente
desconexos com o crescimento da cidade, porque se a pessoa trabalha nas cidades, então existia uma mentalidade que as pessoas também deveriam receber bem, mas não era isso que acontecia, existia uma desigualdade social gigante, tá? Muitas pessoas passavam fome, então não tinha uma saúde de qualidade, saneamento básico, como muito é falado hoje, então não existia. Então, dentro desse contexto aí, meados do século XIX, e já entrando um pouquinho aí no século XX. Então a gente começa a perceber, pessoal, como é fundamental vocês entenderem como o trabalho ele foi sendo associado à participação dos indivíduos dentro dessa sociedade, qual era o seu papel exercido por esses determinados grupos e como esse trabalho foi ganhando novas configurações até as sociedades atuais. Tanto é que a partir do século XX, pessoal, diga-se de passagem, que os direitos das pessoas, principalmente o direito social, foi conquistado, porque foi justamente por meio de muitas lutas que o Estado ele começou a perceber, né, e dar exatamente o direito das crianças estarem agora nas escolas, então ter direitos que hoje é muito pregado na sociedade contemporânea. Então cabe salientar que muitos desses grupos viviam muitos tempos dentro das indústrias, executando atividades de forma aí, muitas das vezes, humilhantes e não tinha essa questão de se preocupar se uma pessoa, por exemplo, sofresse um acidente dentro de uma fábrica. Então era substituída por outra porque a produtividade ela não pode parar, tá bom? Então veja como esse capitalismo industrializado, então existem os seus antagonismos, como é que as cidades crescem, a produção aumenta, existe um êxodo rural também dentro das sociedades a partir do século XVIII e XIX para trabalhar dentro das cidades, essa ideia de produtividade em troca de salário, tá? Essa atividade humana em troca de salário, e se o que eles ganham não são suficientes para as condições mínimas de alimentação, para lazer. Então foi a partir do século XX que começou a ser pensado aí nas questões dos direitos sociais. E não só pensados, mas conquistados. Tá bom? Então, saindo da modernidade, pessoal, a gente entra na contemporaneidade. A gente entra agora no século a partir da segunda metade do século XX, diga-se de passagem. Então, quando a gente chega a partir da metade do século XX, eu preciso lembrá-los que a gente chega numa era em que a globalização ela foi um ponto-chave aqui a respeito do trabalho. Por quê? Vocês talvez devam se lembrar que o século XX, pessoal, foi um século de muita crise social. Então nós passamos por duas grandes guerras, nós vivemos um período entre guerras, tá? Onde foi surgindo aí os regimes totalitários. A gente percebe também que vivenciamos a questão de uma guerra fria. Então veja que a partir da segunda metade do século XX, essa globalização em um contexto também relacionado à Guerra Fria fez com que ocorresse uma ampliação dos bens e serviços para outras partes do mundo. Então essa corrida armamentista, corrida bélica, essa corrida militar, espacial, essa corrida de dizer que o meu produto é melhor do que o outro, essa indústria cultural, tá, que precisa se expandir para outras partes do mundo, então ela foi fundamental dentro desse contexto a partir da segunda metade do século XX. Tanto é, pessoal, que a contemporaneidade ela está diretamente relacionada ao avanço tecnológico. Então, toda a tecnologia que nós temos hoje, os smartphones, então, toda essa ideia da inteligência artificial, então, veio exatamente desse contexto de Guerra Fria, veio desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, tá? E aí a gente percebe também, pessoal, que como nós estamos falando de globalização, nós estamos falando de tecnologias, nós precisamos também entender que o trabalho na contemporaneidade, ela também está diretamente relacionado às formas de trabalho flexível, tá? E também precarizada.
E qual é a ideia da flexibilização aqui, pessoal? A ideia do trabalho flexível é que agora as pessoas não precisam estar diretamente dentro de uma fábrica para produzir bens materiais como acontecia aí nas etapas da Revolução Industrial na modernidade. Então o trabalhador estava dentro das fábricas produzindo produtos lá dentro, tá? Bens materiais, por muitas horas por dia para ganhar um pequeno salário. Esse trabalho flexível que foi trazido na contemporaneidade, ela gira em torno da ideia de que o local de trabalho, ela não precisa mais ser fixo, tá? E principalmente agora trabalha-se juntamente com as tecnologias. Por isso que vocês ouvem muito falar dos freelance. Então o trabalho freelance é um trabalho da contemporaneidade. Então fazer serviços ou atividades rápidas, porque ela está dentro de um contexto chamado de Gigs Economy, tá? E o que seria essa Gigs Economy? São esses freelances, trabalhos curtos, tá? Gira em torno também da ideia de contratos curtos, então está dentro dessa nova tendência aí. Tanto é, pessoal, que dentro desse trabalho flexível a gente associa também ao teletrabalho, então ao home office. Então percebam que tudo isso está diretamente relacionado também com as tecnologias e também a uberização, que é justamente o aplicativo da Uber, tá? Que serve como intermédio entre uma pessoa que quer prestar um serviço e a outra pessoa que precisa desse serviço. E chega um aplicativo no meio que faz essa ponte entre as duas pessoas. E por que a sociologia analisa isso como um trabalho, além de ser flexível, um trabalho precarizado? Porque traz uma ideia de que a pessoa é o dono do próprio negócio, traz a ideia de que o camarada, tá? Ele vai ser ele vai fazer o seu próprio tempo, tá? Mas na verdade isso vai ser analisado por muitos sociólogos e também historiadores, que vai precarizar o trabalho mediante a situação de que, pegando como referência a Uber, tá, esse aplicativo que é muito utilizado por todos nós, então o aplicativo ele serve como intermédio do trabalhador. Só que esse trabalhador da contemporaneidade, ele utiliza o seu carro, ele abastece o seu carro com a sua gasolina, então ele liga o aplicativo justamente para tentar achar um cliente, que muitas das vezes as corridas não são tão compensatórias em relação à quantidade de gasolina ou o preço dela que ele gasta. E a coisa vai ficar mais precarizada ainda dentro das análises sociológicas da contemporaneidade, é que esse indivíduo, se o carro chegar a bater ou a quebrar, ele vai tirar o dinheiro do próprio bolso para poder consertar esse veículo. E aí o aplicativo, ele só faz esse intermédio e ele lucra uma porcentagem por cada corrida utilizada por esse trabalhador. E aí a gente já começa a perceber que o trabalhador, dentro da contemporaneidade, ganha uma nova configuração, que ele precisa estar acompanhando esses avanços tecnológicos, ele precisa estar contido dentro dessas ideias ou tendências da gig economy, tá? Desses freelances, entre essas ideias do teletrabalho, contratos curtos, que muitas empresas agora estão associando às suas atividades na contemporaneidade. Então a gente começa a perceber que essa ideia da flexibilização, ela muda tudo. E por que ela muda tudo? Porque muitas empresas agora, elas estão trazendo uma nova tendência de terceirizar serviços, tá, pessoal? Terceirizar serviços do que de fato ela contratar, como acontecia no século passado, de funcionários com um trabalho formal, ou melhor dizendo, com um emprego formal de carteira assinada. Então é mais vantajoso, dentro dessa ideia da flexibilização, fazer terceirizar serviços para flexibilizar exatamente as atividades e as demandas da atualidade, do que de fato uma empresa contratar funcionários e ela de fato aí ficar à mercê de pagar todos os direitos trabalhistas para esse funcionário. Então é uma forma de flexibilização da atualidade também, tá bom? E, obviamente, que quando a gente fala da contemporaneidade, nós estamos falando aí de uma relação direta com o impulsionamento do empreendedorismo, tá bom? Então, gente,
espero que vocês tenham entendido, dentro dessa nossa corrente histórica e social, qual é a função da temática trabalho nos dias atuais. Veja que nós falamos no primeiro momento sobre esse mundo do trabalho e as suas configurações, desde as sociedades tidas como tribais. Passamos também pelas sociedades antigas e como essas sociedades antigas viam a respeito dessa atividade humana voltado à fadiga, voltado ao esforço, voltado exatamente a essa ideia de tortura do corpo, né, para os romanos, que o ócio, diga-se de passagem, era uma atividade voltada à reflexão, mas nem todo mundo tinha essa função ao descanso, tá? Não tinham acesso a isso. Nós vimos também que nas sociedades feudais existia aí também uma relação de suzerania e vassalagem, existia uma atividade voltada da servidão. Passamos aí a ver que na modernidade, cabe salientar que a modernidade, ela gira em torno de que agora esse meu trabalhador, ele precisa vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E quando a gente coloca esse conceito de vender a sua força de trabalho, entra na conexão de que esse indivíduo precisa sim, de fato, participar do processo de produção, porque as sociedades se industrializaram e precisa que esse trabalhador seja ativo dela e ela vai vender o seu tempo de vida em troca de salário, como a gente viu anteriormente. Diga-se de passagem que o trabalho ganha uma nova configuração na contemporaneidade, principalmente com a globalização pós-segunda metade aí do século XX e também com o acesso às tecnologias. E aí a gente falou um pouquinho da flexibilização do trabalho, que é fundamental vocês entenderem que ela está diretamente também relacionado dentro dessas práticas de flexibilização, o que a gente chama de trabalho precarizado. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham anotado. É um tema amplo, tá? Um dos temas maiores que nós temos aí dentro da sociologia, que é de suma importância. E espero ter ajudado e nos vemos na próxima aula. Até mais, gente! Desvendamos mais um enigma e os próximos vocês conferem dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!